Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? No vídeo de hoje, vamos te mostrar para vocês montarem uma bancada, o básico, né? Um laboratório de eletrônica em casa, tá? Com mesmo pouco espaço e investimento bem baixo, você que está começando na área ou quer montar uma primeira bancada eletrônica, esse vídeo aqui, ó, é para você, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês a própria capa do vídeo aí já mostra o essencial, né? Para vocês. Mas é ferro de solda, alicate, chave de fenda, Phillips, multímetro importante. E o que mais, rapaziada, o que mais ajuda em vocês é sucata, tá? Muita sucata, muita sucata de eletrônica, vocês resolvem muito problema aí com isso. Aí tem as firulinhas, né? Álcool isopropílico para limpar, as protoboard, né? A plaquinha para você montar seus projetinhos aí. E tem outras coisas que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Sucata, gente, sucata. Vocês acham equipamento na rua aí? Eu peguei uma vez um módulo de alarme de carro, pequenininho assim. Cara, o que eu aproveitei daquilo, impressionante. Às vezes você monta alguma coisinha em SMD. SMD é aquele que é colado em superfície, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem vários disso, ó. Vários aqui são tudo SMD, tá vendo? São soldados em superfície, não é aquele que transpassa, né? Que tem transistor assim. E com o tempo, vocês podem montar um gaveteiro desse aqui para poder organizar as peças. Tem muita coisa aqui que é de sucata. Eu testo primeiro, né? Ponho aqui, passou no teste, bonitinho. Coloquei como sucata. Tem coisa que é nova também, que eu comprei um kit de resistores aí. Paguei acho que R$ 22. Isso aqui, ó, todo esse conjunto aqui de gaveteiro, acho que ficou em R$ 60. Então é bem barato, tá? Para você montar isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo com algumas peças, os principais, né? Kit, para você montar para você comprar no Mercado Livre e montar a sua primeira bancada aí. E isso aqui é um item essencial, tá? Isso aqui não pode faltar na bancada. É fonte de alimentação. Não se ligue naquelas fontes lá que é de 0 a 60 volts, 10 amperes. Cara, você vai trabalhar na bancada, você pode começar com os projetinhos que a gente tem no canal aqui mesmo. Você monta uma fonte de notebook, dá para fazer um mundo de coisas. Vocês não imaginam. E não precisa de 10 amperes. 10 amperes nem esse cabo aqui não suporta. Então, se você ligar alguma coisa de 10 amperes nessas fontes aí que eles vendem chinesa, vai derreter o cabo, porque é muita corrente para isso daqui, entendeu? Então, essa fonte minha aqui tem 3 amperes, cada uma, né? São 3 amperes. Isso é uma fonte dupla, né? Então, eu posso alimentar um circuito com 12 e outro circuito com 5 volts, por exemplo. É o suficiente. Para você ter uma ideia, eu alimentei essa fonte aqui, um amplificador de 1000 watts de potência, tá? 1000 watts de verdade, não é aquele que eles falam por aí. É um SA4 da Cygnus, SA4AB da Cygnus. Ele tem 1000 watts de potência mesmo, tem uma porrada de transistor lá de saída, consome energia pra caramba. O trafo dele lá é 85 mais 85 volts, né? Então, simétrico, né? É um trafo gigante, o equipamento pesa mais de 20 quilos. Então é um negócio pesado e essa fonte aqui alimentou. Lógico que não vai dar a mesma potência, porque ela não tem suporte para isso. Mas para eu fazer os testes sem aquela fonte gigante que podia pegar fogo e tudo, eu liguei essa fonte aqui simétrica, eram duas, né, separado. Agora eu coloquei uma só aqui, separado, e aí eu consegui alimentar esse amplificador aí para fazer a manutenção nele, consertou, depois eu coloquei a fonte dele normal e voltou a funcionar belezinha. O meu lugar aqui que eu faço manutenção em notebook, computador, essas coisas, e alguma coisa de eletrônica, né? A eletrônica mais é meu hobby, que eu gosto de mexer com isso. O meu papel mesmo é eletrônica. E eu ganhei a vida trabalhando com isso. Eu tinha uma assistência técnica, trabalhei de 93 até 2010 com assistência técnica, e fiz a minha casa, comprei meu carro, tudo com assistência técnica. Então, se vocês quiserem montar em casa, dá para fazer. Esse aqui é um outro equipamento que não é assim indispensável, mas ajuda bastante. Mas para quem está inscrito no canal já sabe, né? Vai concorrer a esse daqui no dia 31 de julho e quem ganhar, vai de graça isso para a pessoa, tá? Então não se esqueça de inscrever no canal aí e participar do sorteio do mini osciloscópio. Me ajudou muito aqui, tá? Isso daqui, muito. Até no conserto desse amplificador mesmo aí, o SA4 da Cygnus. Eu vou deixar rodando aqui em cima aqui
aqui em cima para vocês um videozinho aqui de uma geral da minha assistência técnica aqui. Não é assistência técnica, né? É em casa feito isso. Mas o espaço aqui, meu aqui, é 3x3. E é o suficiente para pôr todos esses equipamentos aqui, né? Mais o computador que está aqui do lado, aqui, ó, dá para ver a tela dele aqui no cantinho. Ainda ganho dinheiro aí com assistência técnica em eletrônica. Só que eu filtro bem, tá? Já passou da minha época de pegar tudo e consertar qualquer coisa, né? Então eu filtro bem o que eu vou pegar aqui, porque até não tem muito espaço para poder guardar os equipamentos aí do pessoal, né? Mas é informática mesmo, que eu tenho expertise, né? Vamos dizer. Vou deixar rodando o vídeo aí em cima para vocês, né? Da uma geral da minha assistência. Eu tenho mais algumas coisinhas aqui, que é o testador de componentes, né? Testo um monte de coisa, vocês podem ver isso aí. Posso deixar um link também disso para comprar, não é caro isso daqui, ajuda muito. Tá meu multímetro aqui, meu osciloscópio, a minha fonte, né? E mais as ferramentas que precisa aí. Estanho, tá no fim, já tá na hora de comprar, né? Então, esse vídeo aqui foi basicamente só para mostrar para vocês, para montar uma bancada de manutenção em eletrônica e os projetinhos que a gente faz aqui. Não é muito, tá? Dá para você compra um multímetro, compra muita coisa se faz de sucata, né? Como nós fizemos aí de os projetinhos aí, muita coisa é feita de sucata. Então você não vai gastar tanto dinheiro assim não. Multímetro, né? As ferramentas básicas, ferro de solda, aprender, pega as sucata, mostrando para vocês aqui, ó, pega a sucata e começa a trabalhar com ferro de solda, sugador de solda, para poder tirar os componentes e pegar experiência nisso. Dá para ganhar dinheiro, tá, gente? Dá para ganhar dinheiro porque tem muita coisa aí que a turma joga fora e você pode reaproveitar isso, revender, né? Dá para trabalhar com isso. Nas horas de folga aí, quem não, quem trabalha fora, né? Mas o importante, tem que acompanhar, tem que fazer, porque se você paga até um curso de eletrônica aí e não pratica, você jogou dinheiro fora. Qualquer coisa. Se for fazer um curso de Excel, um curso de informática e não praticar e não fazer no dia a dia, você jogou seu dinheiro fora, tá? Isso é uma experiência já do velho aqui que está com 60 anos quase. Beleza? Então isso aqui foi um vídeo bem explicativo, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o ferramental básico que vocês precisam para poder montar um laboratório, né, uma assistência técnica para vocês poderem fazer manutenção, ganhar um dinheiro à parte, né, final de semana aí. E também alguns links aí de equipamento para você comprar, né, ferramenta, o próprio kit mesmo de eletrônica, comprar no Mercado Livre, tá bom? Então isso aí é um vídeo bem rápido aí, deu acho que 7 minutos, pouquinho aí. É só para mostrar para vocês, tem muita gente que pergunta, pô, o que eu ponho, o que eu faço, tal. Então aqui dei uma explanada para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, né? E não deixe de deixar o seu like, tá bom? Um abraço, rapaziada.